Senhor presidente, senhoras senadoras, queridos amigos e amigas, nessa manhã de sexta-feira, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, e a feliz coincidência de Vossa Excelência estar presidindo essa sessão, profundo conhecedor do tema da educação e também do orçamento público. Inclusive, Vossa Excelência faz parte da comissão de orçamento pelo nosso partido. Vem falar em torno de uma polêmica que se gerou no Brasil acerca do chamado corte no orçamento da educação. Corte de 30% no orçamento da educação. Em verdade, não existe corte. Corte é aquilo que você faz que você não pode ter mais. O que existe, de fato, é um contingenciamento. Contingenciamento é uma ferramenta de gestão utilizada por esse governo e por todos os governos anteriores e todos os governos da República. Quem não utiliza essa ferramenta incorre em crime de responsabilidade, segundo o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É até o contrário, não contingenciar comete crime. E já tivemos casos de presidente da República ser impedido de governar exatamente por crime de responsabilidade fiscal. Ora, o que significa isso? Significa que o orçamento, ele fixa a despesa e estima a receita. A receita, portanto, ela é estimada. E quando você faz uma estimativa da receita, você faz de um ano para o outro. O orçamento é sempre de um ano para o outro. E nessa estimativa da receita, se previu, no orçamento que está em vigor, um crescimento da economia de 2,5%. Sucede que até o presente momento, já estamos perto do meio do ano, o crescimento até agora foi de pífio 1%. Significa que se o governo não contingenciar, o governo vai cometer crime de responsabilidade fiscal. Contingenciar, repito, não é cortar. Contingenciar é adiar uma despesa para fazer depois. Normalmente isso é feito no primeiro semestre de qualquer governo. É impressionante como se faz uma confusão de um assunto, pelo menos para nós, legisladores, que fazemos o orçamento, um assunto muito fácil de ser explicado e de ser entendido. Agora, é impossível explicar para quem não quer entender. Eu não estou aqui tendo a pretensão de querer explicar para quem não quer entender. O Brasil está muito dividido. O Brasil, ele, de um tempo para cá, presidente, resolveu adotar a síndrome da avestruz. O nosso partido mesmo, o PSDB, do qual nós nos orgulhamos muito, pela história do partido, pelo compromisso com a nação, pelos quadros que honram a vida nacional, temos problemas? Temos problemas. Quem não os tem? Todos os partidos, todas as famílias, todas as empresas, todas as igrejas. Mas os nossos acertos são muito maiores do que os nossos desacertos. E o nosso partido é um partido de centro, de equilíbrio, que dialoga com a racionalidade. Racionalidade que o Brasil perdeu de vista nas últimas eleições. As eleições passadas, exatamente pela covardia da classe política de dialogar com a realidade, adotou a síndrome da avestruz e resolveu empurrar a cabeça dentro do buraco diante de qualquer dificuldade. Essa casa mesmo aqui já fez isso várias vezes. E aí, o mau humor da população vai crescendo cada vez mais, porque não entende determinadas coisas. Ou a gente vai achar que lá no Nordeste, ou mesmo aqui no Distrito Federal, nas comunidades mais carentes, alguém vai entender o que é contingenciamento, o que é PIB, vai entender que o PIB crescendo 1%, a arrecadação tributária cresce 3%, que se o PIB não cresceu como foi estimado na lei orçamentária, não tem arrecadação. Não tem arrecadação, não pode ter a despesa. Porque se fizer a despesa sem estar previsto em lei, é crime. Vem cá, o Lula fez isso? Fez inúmeras vezes, corretamente. A Dilma fez isso? Fez inúmeras vezes corretamente. O Bolsonaro está fazendo?
está fazendo corretamente. Mas ele fez só na educação? Não! Por exemplo, nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa, o contingenciamento, ele foi de cerca de 45%. Na Marinha, 75%. Ora, contingenciamento é linear, se faz em todas as áreas. Isso mostra que nós estamos dançando na beira do abismo. Só isso. Por quê? Porque a grande maioria do orçamento da educação, que é necessário registrar o óbvio, a educação tem um orçamento constitucional. Os municípios, os estados são obrigados a investir 25%, no mínimo. A União, 18%, no mínimo. Portanto, não pode falar em corte. Agora, do orçamento da educação, senador Girão, quase todo o dinheiro é para pagar pessoal, aposentados, professores. Saiu na Globo agora, nas televisões, ganhando da USP 25 mil funcionários, 2.500 professores ganhando 60 mil reais por mês. 60 mil, o dobro do governador, a regra é que não pode ser acima do salário do governador, mas tem os atalhos. Isso demonstra a necessidade de votarmos a reforma da Previdência. Por quê? Porque o ano passado era um pouco menos do orçamento para isso, o ano retrasado um pouco menos ainda. Então significa que esse ano é isso, o ano que vem vai ser mais, até não ter mais nenhum centavo para investimento. Nem um centavo para investimento. Aliás, os estados brasileiros, de um modo geral, só fazem investimento com dinheiro de empréstimo. O meu estado, cujo governador agride o presidente da República, como se estivesse praticando um ato abominável, ele que se diz filho da universidade, governador da educação, ele cortou também o dinheiro da Universidade Estadual do Maranhão. E ele cortou para botar pior, para botar na comunicação. Mas se ele cortou para contingenciar, obedecendo a regra da qual eu estou falando, ele está certo. Ele está certo. Não está errado. Mas a gente não vê os governadores do PT fazer esse chilique todo, porque tem responsabilidade com o que tem na mão, que é a vida das pessoas, cuidar das pessoas. Mas o comunismo tem uma prática não de cuidar das pessoas, de controlar as pessoas. E é mais fácil controlar quando você raciocina com a barriga. Por isso que o Maranhão, infelizmente, é um estado muito rico, mas de um povo muito pobre. O Maranhão não é pobre. Pelo contrário, ele é empobrecido, injusto e desigual e com muitos pobres. Mas parece que a lógica política perversa, cruel e excludente do Estado, não de hoje, prefere essa manutenção de poder. Mas então,